Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de dicas e experiências compartilhadas de quem já escreve há mais de 15 anos, incluindo aí mais de 600 artigos para sites e portais e 13 livros publicados. Então, se você está pensando em dar os seus primeiros passos como escritor, seja online ou em livros, tenho certeza que essa aula aqui vai te ajudar. Algumas considerações. Eu sou autor de não ficção. Tá? Todos os meus livros até hoje foram livros de não ficção, livros de conteúdo técnico, livros ensinando uma habilidade, uma profissão, etc. Então, talvez o que eu vou trazer aqui para vocês não se aplique para ficção. Quem quer escrever um livro de história, um épico, um romance, uma coisa assim, talvez o que eu vou trazer aqui não vai se aplicar. Tá? É importante dar essa consideração, porque como isso que vai ficar gravado, daqui a pouco vem alguém no futuro assistir e não sabe do que se trata. Eu sempre escrevi livro de não ficção, ok? Eu também sempre escrevi sobre o meu trabalho. Então, isso é uma coisa importante vocês entenderem. O jeito mais fácil, mais prazeroso de escrever, que mais vai trazer resultado para vocês, já vou falar sobre isso, é escrever sobre o trabalho de vocês. Sobre o que vocês fazem, o que vocês estudam, etc. Não quer dizer que você não possa escrever sobre outras coisas. Não quer dizer isso. Mas é mais fácil e dá mais retorno, tá? Escrever sobre o seu trabalho. E é isso que eu sempre fiz. 2010, quando eu montei o meu blog, luistus.com.br, dezembro de 2010, foi para compartilhar o que eu estava trabalhando, o que eu estava estudando, fazendo, etc. Então essa é uma outra questão também. Eu sempre gostei de compartilhar. Então, para mim, escrever é um ato de compartilhar, como qualquer outro. Gravar um vídeo, escrever um artigo, escrever um livro, é um ato de compartilhar e eu sempre gostei disso. Então você tem que pensar, você gosta de compartilhar o que você sabe? Se você gosta, já é alguns passos andados aí em rumo a se tornar um escritor também. E uma outra característica minha é que eu sempre gostei de ler e escrever, tá? Desde criança. Tá? Desde criança. Quando era criança eu sempre lia bastante e escrevia bastante também. Eu sempre fui mestre de RPG, desde os 14 anos de idade eu era mestre de RPG, então eu sempre tinha que escrever as histórias dos jogos. Né? Também tive a oportunidade de escrever alguns livros amadores de RPG na adolescência. Né? Eu escrevi peças de teatro para a escola na adolescência, na infância. Então são coisas que eu sempre gostei de fazer. Né? Então, se você gosta de ler e escrever também, é meio caminho andado para se tornar um escritor. Né? Talvez você já até escreva já e só está buscando um passo a passo para publicar de repente. Tá bom? Então são algumas considerações aí. Porque se você não gosta de ler, não gosta de escrever, não gosta de compartilhar conhecimento, melhor sair desse vídeo aqui porque não vai se aplicar para você. Tá bom? Não vai dar o retorno que você espera. E falando das minhas obras, atualmente, né, eu tenho... já publiquei 12 livros, atualmente eu acho que não tem 12 à venda. Tem menos, certo? Alguns deles, o Programação Web3 Blockchain, está sendo lançado agora. O Programação Web com Node.js tem duas versões, tem a versão MongoDB e a versão MySQL, elas estão disponíveis na Amazon e na Wiclap. MongoDB para iniciantes também está disponível em ambas. Então esses primeiros aqui são os que estão disponibilizados em versão física. Né? Então eu tenho eles tanto digital quanto impresso. Agora o Node.js Microservices é só digital, mas está lá à venda na Amazon. Os 15 hacks de carreira é só digital, também está à venda na Amazon. E eu tenho 2 de agilidade, que é o Scrum e Métodos Ágeis, e o Agile Coach, um guia prático, também disponíveis à venda na Amazon. Tem também um de Java lá na Amazon, mas é um livro mais antigo. Eu acho que tem um de Android à venda lá na Amazon também, que eu escrevi na época que eu trabalhava com Android, muito tempo atrás. Esses aí eu já nem divulgo mais tanto, assim, né, porque eram de épocas que eu trabalhava com outras tecnologias. Ainda acho que são livros bons, eles continuam inclusive vendendo, e ninguém me reclama. Mas não é algo assim que eu hoje consiga dar um grande suporte, ou, né, porque eu não me mantenho mais tão atualizado em relação a Java ou a Android, que são tecnologias que eu trabalhava há vários anos atrás. Tá? Esses seriam os principais atualmente. Então o que eu vou trazer aqui é muito dessa experiência com esses livros. São todos livros de programação ou ligadas à programação, como os livros de agilidade aqui de baixo. Tá bom? Então é importante trazer esse background para vocês entenderem da onde é que eu tiro as ideias, né? Da onde é que eu tiro o que eu estou ensinando aqui, o que eu estou trazendo para vocês de conhecimento. É desses livros
dessas experiências, tá? Com publicação, com venda de livro, etc. E aí a primeira coisa que deve passar na cabeça de vocês é: por que diabos eu escreveria? Eu me colocando no lugar de vocês, né? Por que escrever? Né? Eu tenho lá eu posso ler os livros do Luiz, eu posso, né, ver os vídeos, eu posso ler livros de outros autores, né? Por que escrever? Então eu vou trazer aqui algumas razões que para mim fazem muito sentido. Talvez para vocês façam mais, façam menos, mas algumas razões. Primeira razão: escrever aprofunda o conhecimento. Talvez você já tenha ouvido falar que quem ensina aprende mais do que quem está ensinando. Aprende mais do que quem está recebendo o ensinamento, desculpa. Né? Parece o Chapolin falando o ditado errado. Isso é verdade. Porque quando você vai ensinar para alguém, né, seja através de um livro, de um artigo, tá? Tô falando de escrever aqui, é escrever. Não precisa ser livro, necessariamente. Pode ser artigo, tá? Pode ser post, certo? Você tem que entender mais sobre aquilo que você está escrevendo para poder escrever corretamente. Então, às vezes você vai escrever ali uma coisa... eu vou escrever aqui uma dica de performance de aplicação. Aí você vai escrever, daí você pensa assim, eu sei que isso é melhor, mas o quanto melhor é? Daí, para deixar mais rico o seu texto, você acaba fazendo um teste a mais para ver quanto de melhoria dá, e daí você aprende mais porque você está escrevendo para ensinar alguém. E quando você vai dar uma aula é a mesma coisa. Eu tenho que dar uma aula de segurança de smart contracts. Daí você vai abordar um ataque e você pensa assim, mas será que essa é a única forma de fazer esse ataque, de se proteger dele? Daí você fica curioso e vai procurar mais para enriquecer mais seu repertório. Porque alguém pode fazer uma pergunta, porque você quer dar uma aula mais completa ou escrever um artigo mais sólido. Então, no momento que você se compromete a escrever sobre um assunto, você acaba inadvertidamente se aprofundando no conhecimento daquele assunto, que muitas vezes você achou que já sabia, né? E aí você aprende ainda mais. E uma vez que você publique o que você escreve, aí pode ser post em rede social, já vamos falar sobre isso, tá? Post em rede social, livro, não importa. No momento que você publica isso para o mundo, deixa de ser um conhecimento somente seu, certo? E as pessoas consumirem esse conhecimento, elas acabam fazendo parte da sua rede. Se o conteúdo foi bacana, ensinou algo de valor para a pessoa, essa pessoa vai querer fazer parte do seu networking. Né? Se você tem um perfil numa rede social, ela vai se conectar em você. Se você tem um canal, ela vai se inscrever no seu canal. Se você tem um livro, ela vai querer, daqui a pouco, comprar o seu livro. Se você tem um curso, ela vai querer fazer o seu curso. Então, a escrita ela é um canal de aquisição, de ampliação da sua rede e aquisição de contatos. Então, no momento que você escreve, as pessoas percebem, opa, o fulano sabe sobre o assunto X. Se eu gosto desse assunto, eu tenho que ficar próximo do fulano. Então, aumenta também a percepção das pessoas de que você é um profissional daquela área, que você é um profissional daquele tópico. Com isso, ampliando a sua rede, a escrita vai te criar oportunidades. Falo isso por experiência própria. Nos últimos, vai fazer 14 anos, agora dia 21 de dezembro, se não estou enganado. 14 anos que eu criei meu blog. E desde os primeiros posts do meu blog, a escrita dos artigos me gera oportunidades. Já rolou oportunidade de freela, então o pessoal entra em contato. Eu gostei aqui, tu sabe fazer tal coisa, eu queria que alguém fizesse isso aí pra mim. Né? Porque a pessoa estava procurando no Google sobre como fazer, por exemplo, um token RC20. A pessoa procurou no Google. Daí ela caiu no meu post. Daí ela viu que tem que programar. E ela não quer programar, ela só quer o token. Aí ela entra em contato. Luiz, eu queria fazer um token, assim, vi que tu sabe fazer, porque tu tem um post ensinando e tal. Então, criei oportunidade de freela, mas também já criou oportunidade de trabalho. Tá? Pessoas que me seguiam, me indicaram para vagas nas suas empresas, ou me contrataram, seja como consultor, ou como profissional regular, para trabalhar com elas. Isso já aconteceu. Tá? Fora, novamente, venda de livro, venda de curso, tudo baseado, né, nas pessoas conhecerem o meu conteúdo através da escrita, certo? Luiz, somente escrevendo eu consigo tudo isso? Não. Se você prefere gravar vídeo, você consegue tudo isso também produzindo vídeos para a internet. Você também consegue. Mas minha opinião, produção de vídeo é mais trabalhosa, tá? Minha experiência, na verdade, é mais trabalhosa. E tem mais.
para produzir bons vídeos, você tem que escrever primeiro o roteiro do vídeo. Então, aqui já vai um segredo para vocês. Você deve ter notado, quem me acompanha há mais tempo, que muitos dos meus vídeos têm versão em texto também. E, na verdade, ela acontece ao contrário. Eu escrevo o texto como roteiro para o vídeo e depois gravo o vídeo. Ou faço a live, enfim. Então, acaba que é natural. Se você quer chegar um dia a gravar vídeo, você começar escrevendo é um caminho bem natural que vai te ajudar muito a organizar suas ideias para ter um roteiro para o vídeo. E, claro, ninguém é de ferro, né? Vivemos numa sociedade capitalista. Lucro, né? Escrever pode ser lucrativo. Por que eu falo pode ser? Porque vai depender muito da sua estratégia, ou de como você vai se posicionar, ou de como que você vai escrever, ou para qual finalidade você vai escrever. No pior dos casos, vai só aumentar networking, né? Aumentar a sua base de contatos, no pior dos casos. Mas na maioria dos casos, no mínimo aumentam oportunidades, aumenta a sua visibilidade em redes profissionais, por exemplo. Então pode ser lucrativo às vezes não diretamente. Ah, Luiz, eu não quero escrever um livro para vender. Mas indiretamente vai ser lucrativo, porque você vai ser mais visto, vai ter mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de consultoria, de freela e assim por diante. Tá? E por último, né, porque escrever é um motivo mais aspiracional, deixar um legado. Aí vai de cada um, certo? Você acha que, não, eu vim, ainda não acho que eu tenho algum propósito, eu levo minha vida realmente, eu tô mais no início daqui a pouco da minha carreira, minha preocupação maior é realmente só pagar meus boletos aqui, não tô ainda nessa vibe de causar um impacto no meu mercado, ou de deixar um legado, uma coisa assim, né? Tá tudo bem, mas sei que para alguns isso é importante, né? Para mim, por exemplo, é importante, né? O impacto que eu causo com o meu conhecimento, né? Com as coisas que eu sei fazer, o gosto realmente por ensinar, por educar, etc. O livro faz parte, os livros e os artigos fazem parte desse legado que eu deixo aí registrado na internet para todo mundo que me acompanha. Tá? Mas seriam essas as principais razões. Tá? Se você é um cara mais tá mais preocupado com a grana, pode sim ser lucrativo. Se você é um cara que tá mais preocupado com a carreira e negócios, pode sim abrir bastante networking. Ou se está mais ligado na vibe de propósito de vida, também é um legado. Beleza? Então essas seriam algumas razões. Se alguma delas fez sentido para você, vale a pena continuar aqui assistindo. Se nada disso aqui faz sentido para você, talvez o resto desse vídeo não seja o melhor entretenimento para o seu tempo, o melhor uso para o seu tempo. Por essas razões que eu citei antes, que eu escrevo aí já há bem mais de uma década, tá bom? Mas como começar, Luiz? Como começar? Como que eu comecei? 2010, estava me formando na graduação, cheio de coragem. Agora eu sei alguma coisa. Sabia nada, mas na época eu achava que sabia, né? Estava terminando a graduação em 2010. Compartilhei o que eu estava estudando. Né? Então eu estava estudando, na época, eu fiz um TCC sobre OAuth, que é a delegação de acesso. É um mecanismo de segurança na internet. Compartilhei os que eu estava estudando para o TCC, por exemplo. O que mais? Compartilhe o que está descobrindo. Então, na época, eu programava em .NET, C Sharp. Eu descobri uma coisa nova em C Sharp, eu ia lá, escrevia um artigo explicando aquela coisa que eu descobri. Tive um problema, ralei para resolver, eu ia lá e escrevia qual era o problema, qual era a solução. Então, eu ia compartilhando, assim que eu comecei, assim que eu recomendo todo mundo começar. Resume o que tu está estudando. Estou estudando blockchain. Escreve um artigo resumindo o que é a blockchain, para que serve a blockchain, que setores do mercado poderiam se beneficiar de blockchain. Tá programando smart contract. Compartilha o que está descobrindo. Questões de segurança, questões de performance, tipos de smart contracts diferentes. Compartilha o que está descobrindo. Compartilhe o que você faz enquanto profissional. Você está, por exemplo, lançando um novo projeto. Pode ser um projeto pessoal. Compartilhe o que você está desenvolvendo. Escreva sobre o que você está desenvolvendo. Escreva sobre o que você está estudando, qual curso você está fazendo, certo? Então, você começar a escrever sobre coisas simples, não precisa ser grandes textos, não precisa ser um livro logo de cara, você começar a escrever, vai começar a criar um hábito novo, que é o hábito da escrita, certo? E como qualquer hábito, corrida, musculação, futebol, alimentação, começa meio mecânico, aos poucos vai ganhando ritmo,
e daqui a pouco você não consegue mais viver sem. Eu é assim, aprendi um negócio novo, eu já penso, cara, eu preciso botar isso no blog e depois eu preciso botar isso no canal. Mas isso é uma coisa minha, eu gosto de compartilhar. E já está enraizado em mim o hábito da escrita, certo? E uma coisa importante é você definir metas realistas. Tá? Ninguém sai do zero como escritor pra... Ninguém é forte dizer, né? Talvez tenha alguém. Mas a maioria das pessoas não sai do zero enquanto escritor para o seu primeiro livro. Ninguém que eu conheça tenha feito isso. As pessoas começam escrevendo coisas mais informais, depois alguns posts, alguns artigos, umas coisas mais elaboradas, uns tutoriais, e daqui a pouco quando vê tem material aí, já vamos falar disso, para lançar um livro, certo? Mas defina metas realistas. Se para você já é muito desafiador escrever um post por mês, coloca um post por mês como meta, um artigo por mês. Ah não, por mês é fácil, Luiz, então acho que eu consigo 2 por mês. Beleza, faz um a cada 15 dias, né? Eu, quando comecei, como eu falei, eu já gostava sempre gostei de ler e escrever. Quando eu comecei, na época, eu comecei, se não me engano, com um post por semana. Eu acho que foi um post por semana. E aí, depois, teve uma época que eu escrevia 10 posts por mês. Era um post a cada 3 dias. Mas era uma época que eu estava escrevendo assim, pra caramba. Não é mais minha realidade atualmente. Atualmente, eu escrevo 2 por semana. E às vezes é 1,5. Às vezes é um novo e uma atualização de um post antigo, porque às vezes eu gosto de dar uma atualizada em algo que eu ensinei lá atrás, que mudou alguma coisa, ou que tem um jeito novo de ensinar. Então, às vezes é um post inédito e mais um atualizado por semana, né? Mas isso é hoje, né? Talvez em 2025 eu aumente, talvez em 2025 eu reduza. O importante é você começar a criar esse hábito, traçando metas realistas, né? E escrevendo como algo... Inicialmente, minha sugestão, despretensioso, realmente para compartilhar um conhecimento. Tá? Quando eu comecei o meu blog em 2010, luistools.com.br, eu não tinha intenção de montar uma empresa Luiz Tools ou de dar treinamentos Luiz Tools, nada disso. Era só um blog, era só para compartilhar os meus textos. Né? E acabou dando tão certo, me gerou tanto resultado que em 2020 o Luiz Tools deixou de ser um blog e virou uma empresa. A minha empresa é Luiz Tools, né? L-Tools Limitada. Então acabou virando uma empresa e tão certo que deu. Mas não era esse o objetivo no início. Se eu tivesse começado já com essa mentalidade, não, eu vou escrever só pelo dinheiro, porque daqui a 10 anos no futuro eu vou montar uma empresa, porque levou 10 anos para eu sair do... Eu realmente decidi montar uma empresa dedicada a isso. Né? Poderia ter montado antes? Podia, mas né? Também não era a prioridade antigamente. Mas eu começaria de maneira despretensiosa, tá bom? Compartilhando mesmo, em prol da comunidade. Cara, ó, aqui tá aqui os textos, ó. Isso aqui, ó. Tô estudando isso. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é legal. Olha isso aqui que eu escrevi. Tá bom? Esse é o melhor jeito também de você começar um networking, né, bacana e saudável. É realmente você dando muito mais do que você espera de troca. Luiz, quero escrever. Mas onde é que eu escrevo? Escrevo em rede social? Escrevo num blog próprio? Escrevo num Medium? Outras dessas plataformas? Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Por que você tem um blog? Por que você não escreve lá no Pulse do LinkedIn? Por que você não escreve no Facebook? No Medium? Né? Por que você tem um blog? Né? Qual a vantagem e a desvantagem? Vamos lá. Primeira diferença de você utilizar uma plataforma de terceiros ou ter a sua, seu blog. Tá? Não vou entrar aqui nem na discussão de programar o seu blog ou utilizar o WordPress ou não sei o que. Eu utilizo o WordPress, tá? Não programei o meu blog. Antigamente eu tinha umas noias de criar tudo do zero, hoje em dia não tenho mais. Tá? Meu blog é o WordPress, que é a plataforma número 1 de blogs do mundo, né? A tecnologia número 1 para blog no mundo. Mas tem algumas diferenças dessas duas abordagens. Num cenário, você escreve o seu conteúdo numa plataforma de terceiros. No outro cenário, você escreve o seu conteúdo na sua plataforma, no seu blog. Em termos de controle, é muito maior o controle sendo no seu blog do que na plataforma de terceiros. Quando eu falo controle, se você quer que ele seja publicado sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de prestação de contas, vamos dizer assim, do que você escreveu, você tem muito mais liberdade na sua própria plataforma.
né? Então, tem algumas plataformas que só aceitam... Por exemplo, eu quero publicar... eu publico, às vezes, no site do eMasters. No eMasters, é só conteúdo de programação e das pautas que interessam a eles. Se eu quero ensinar uma coisa de programação que não tem nada a ver com as coisas que eles ensinam lá, eu não posso publicar lá, entende? Ou eu quero daqui a pouco fazer um post ensinando sobre produção técnica, produção textual, conteúdo técnico. O eMasters não vai deixar eu publicar lá, porque não tem a ver com as pautas deles. Ah, mas numa rede social, daí eu consigo. Mas se for num grupo específico, eu quero publicar um texto no grupo de Node.js do Facebook. Se não for um texto de Node.js, não vai ser aprovado pela moderação. Então, você ter sua própria plataforma, você tem mais controle sobre o que você quer e pode publicar do que numa rede social. Além disso, você tem mais garantias de que aquele conteúdo não vai se perder com o passar do tempo. Eu tenho 36 anos, eu já vi algumas redes sociais nascerem e morrerem. A exemplo do Orkut. Então imagina que você está publicando numa rede social, daqui a alguns anos essa rede social sai do ar. Junto com ela saem os seus conteúdos. Ah, Luiz, mas eu posso salvar meus conteúdos também em outro lugar. Eu posso, né, enfim, ter backups e por aí vai, eu republico em outro lugar. Ou eu posso publicar nos dois. Aí são estratégias que vocês podem fazer. Tá? No meu caso, eu optei por querer ter mais controle, eu quero ter mais ferramentas, né? Eu quero ter mais opções para os meus usuários. Então eu tenho um post, eu quero colocar um formulário para a pessoa se cadastrar e baixar um e-book. Né? Eu consigo fazer isso botar um formulário ali, eu consigo fazer isso no meu blog. Se eu publicar lá no LinkedIn, eu não consigo fazer isso, por exemplo. Né? De ter um formulário que a pessoa se cadastra e baixa um e-book lá e tal. Eu vou ter que fazer alguma outra jogada. Então eu tenho mais controle, tenho mais possibilidades tendo uma plataforma própria. Mas, novamente, vai dar muito trabalho? Começa a plataforma existente. Começa lá no LinkedIn, no Facebook, etc. E publicar por lá. Um outro ponto. Alcance. E aí aqui se inverte. Numa plataforma própria, você vai ter menos alcance do que numa plataforma de terceiros. Num LinkedIn, num Instagram, no Facebook, etc., você já tem um alcance da rede que você construiu lá e também, possivelmente, das pessoas que estiverem procurando por aquele mesmo assunto, que gostarem daquelas mesmas hashtags. Então, o seu alcance tende a ser maior em plataformas prontas, em redes sociais. Se você publicar no seu blog, a menos que você divulgue o seu blog em redes sociais, o que é o que eu faço, ninguém vai ficar sabendo dele, né? Ninguém vai adivinhar que ele existe. Então você vai ter que, se você tiver uma plataforma própria, você vai ter que divulgar ela em outras plataformas ou impulsionar ela de alguma forma, né, anunciar ela, para que as pessoas descubram. Então, minha opinião, plataforma própria é melhor no sentido de controle, pior no sentido de alcance. Se você quiser ter alcance orgânico, né, que é basicamente as pessoas procurarem no Google e te acharem, em plataforma própria, você tem o SEO, que a gente chama, né? O Search Engine Optimization, que é as otimizações que você pode fazer no seu texto para você ser achado mais facilmente em mecanismos de busca. Em plataformas prontas, você não tem isso. Tá? Então, se você quer fazer um post no LinkedIn e que fique bem ranqueado no Google e tal, você não vai conseguir, você não vai ter ferramentas suficientes para isso, você não vai ter liberdade suficiente para isso. Você vai ficar preso dentro das características do próprio LinkedIn. Certo? Em plataforma própria você consegue fazer SEO. Mas, novamente, o mais importante que você deve entender é comece pelo que for mais fácil para você. Porque é mais importante no início você começar do que você começar do melhor jeito possível. Quando eu comecei, eu comecei já no meu blog, mas era terrível, era uma outra plataforma que eu utilizava, que nem existe mais. Era tudo meio travado, tudo meio estranho. Né? E aos poucos eu fui me profissionalizando, fui estudando, fui fazendo, fui aumentando o meu alcance. Né? Você vai escrevendo mais, vai aumentando a capilaridade dos assuntos, né, pelos quais as pessoas vão te descobrir, certo? Mas o mais importante é, começa pelo que for mais fácil e depois, no decorrer do caminho, você vai mudando a rota. Eu comecei com uma tecnologia de blog, depois eu mudei para outra. Ao longo do caminho eu testei publicar no Medium, eu testei publicar no LinkedIn. Para mim, não deu mais resultado do que publicar no meu blog. Mas para alguém que não tem um blog, é um bom jeito de começar.
Né? Tem alguns alunos, inclusive, que estão começando já a publicar no LinkedIn, certo? E acredito que esteja dando resultado. Volta e meia aparece para mim ali na timeline do LinkedIn, né? Ó, o fulaninho publicou um artigo e tal. Opa, legal, vou lá, leio, vejo que as pessoas curtiram e tal. Então, funciona também. Né? Então, o importante é começar, tá bom? Mas beleza. Decidi, já comecei a escrever alguma coisa, né? Escrevendo alguns postzinhos de vez em quando no LinkedIn ou no meu blog, enfim. Decidi que eu quero escrever um livro. O que eu faço? Né? Quero escrever um livro. Primeiro passo. Você tem que definir onde é que você quer chegar. O que é o seu livro? Ah, eu quero escrever um livro de programação com Node.js. Ou quero escrever um livro que ensine iniciantes a programar para blockchain. Ou quero escrever um livro que ensine a pessoas avançadas aspectos de segurança de software. Você tem que entender onde você quer chegar. Que tipo de livro é esse? O que esse livro vai ensinar? Qual é a transformação que o seu livro vai causar no leitor? Beleza, definiu. Uma vez que você define onde você quer chegar, você vai começar a trabalhar a sua escrita. Você não vai escrever o livro de cara. Pelo menos não é essa abordagem que eu faço. Tá? E nem é que eu recomendo. Porque essa aí é muito fácil você se desmotivar. Tá? Porque demora escrever um livro. Então não comece direto escrevendo o livro, mas comece já mirando qual livro você quer escrever. Aí você vai começar escrevendo artigos sobre o assunto do seu futuro livro. Ah, eu quero... Meu livro é de... Vamos pensar. Aspectos avançados de segurança da informação. Não é o meu caso, não sou um cara avançado em segurança da informação. Mas digamos que é isso que eu vou escrever. Digamos que eu seja uma pessoa que trabalhe com isso, é isso que eu quero escrever. Eu vou começar a escrever artigos sobre segurança da informação. Pode ser alguns mais simples, mas eu tenho que mirar nos avançados, porque é isso que eu quero que o meu livro seja. É isso que eu quero que as pessoas tenham de conhecimento meu, o avançado, neste exemplo. Então você vai começar escrevendo artigos ligados ao tópico do seu livro, no grau de senioridade que o seu livro que você quer que ele tenha, e também o tipo de transformação que você quer que ele cause. Pô, eu quero um livro que ajude as pessoas a tomarem menos ataques. Eu quero um livro que ajude as pessoas a deixar os sistemas mais seguros, mas sem ter performance ruim. Né? Eu quero um livro de segurança que não fique na teoria, que vá para a prática. Então, você vai escrever artigos nesse sentido. Não importa onde você vai publicar, mas você tem que entender a linha editorial dos seus artigos. Depois de um tempo, vai fazendo isso e vai deixar o livro lá, né? Vai amadurecendo a ideia, aos poucos vai pensando nos capítulos, mas você não está escrevendo o livro ainda, você está escrevendo artigos sobre aquele assunto. Em algum momento, você vai ter uma quantidade bem bacana de artigos. Vamos escrever um por mês, em um ano são 12 artigos. Né? Se você escrever 2 por mês, em um ano são 24 artigos. Isso é artigo pra caramba. Tá? Não acho que é pouca coisa, não. Pra caramba. Tá? Com exceção de quem gosta de escrever mesmo, escrever 12 artigos num ano é bastante. É bastante. Tem gente que não escreve 12 artigos na carreira inteira. Vai chegar um momento que você vai ter uma quantidade de artigos bacana. Depois de um ano, 2 anos, não sei. Tá? Também não adianta ter muita pressa. Tá? Porque construção de conhecimento é uma coisa que precisa amadurecer. Pega esses artigos que você acumulou e tenta organizar eles numa ordem lógica. Numa ordem que, se a pessoa lesse naquela ordem, ela iria ter um aprendizado muito maior do que ela lê de maneira aleatória. Reúna isso numa ordem. Pô, num dia tu estava ensinando um ataque X, no outro ataque Y, no outro uma proteção X, uma proteção Y. O que é melhor, ensinar a proteção primeiro ou o ataque primeiro? Qual ataque é mais fácil de aprender primeiro, qual é mais complexo? Estou dando exemplo de segurança aqui, mas é válido para qualquer coisa. Qual é a escadinha de construção do conhecimento do tópico mais simples ao mais avançado que você escreveu ao longo desse período? Com esses artigos reunidos e organizados, aí você pode começar a trabalhar no livro. Que geralmente você vai fazer o quê? Você vai levantar e escrever o que falta para esse conhecimento que você foi distribuindo, mais o que você ainda quer distribuir, faça sentido num livro. Tá? Mas, Luiz, eu vou lançar um livro incluindo conteúdo que eu já disponibilizei na internet, inclusive gratuitamente? Sim, e isso é muito normal no mercado.
tá? Mas não é literalmente, tá? Copiar e colar o artigo no livro, tá? Já vou falar sobre isso. Mas isso é muito comum, esse racional. Esse é o racional que eu usei em todos os meus livros até hoje, tá? Esse é o racional de vários autores. Esse aqui, por exemplo, Lean Enterprise. Esse livro é isso. A série Lean toda é assim. Tá? O autor ele vai, ao longo da carreira dele, escrevendo artigos, depois ele reúne, eles reeditam, revisam, etc. e lança o livro. Esse livro aqui que eu li recentemente também, coloquei resenha lá no blog. Guia Jurídico da Tokenização, do meu aluno e amigo Fernando Lopes, que é advogado e programador. É a mesma coisa. Quem acompanha o trabalho dele há mais tempo, como eu, né, vários dos capítulos do livro foram derivados de artigos que ele foi publicando em outros portais, em revistas, ou escrevendo no LinkedIn dele, etc. Então isso é natural, tá? Isso é normal. Um livro e um curso não é sobre um conteúdo exclusivo e secreto. Nós vivemos em 2024, gente. Era da informação, era da internet. Não existe mais conteúdo secreto. Só vai ter naquele livro ali que vai ter aquele conteúdo. Não existe. Todo o conteúdo já está na internet, seja em algum idioma ou outro, ou de alguma forma, em uma mídia ou outra, mas já está na internet. O grande barato de você comprar um livro ou comprar um curso é o quê? É a ordem lógica, é o passo a passo, é o suporte, é a interação com o autor, professor, etc. É isso, não é a exclusividade, o segredo do conteúdo. Não é isso. Quando você compra um livro, quando você compra um curso, você compra tempo. Em vez de ficar procurando na internet, em vez de descobrir a ordem certa, você já compra isso mastigado para você. Esse é o grande barato. Tá? Então, quando você tiver um volume de artigos bacana, você vai reunir isso numa ordem lógica, numa escadinha de aprendizado. Você vai levantar o que está faltando aí. Beleza, você já tem esses artigos, mas o que falta? E aí você vai escrever o específico do livro. Né? Ó, eu precisava ter mais uma introdução aqui sobre este assunto, eu precisava ter mais um outro negócio aqui. Isso aqui eu escrevi desse jeito porque era pro LinkedIn, agora pensando no livro eu vou reescrever, né? Vou dar uma atualizada, alguma coisa, né? Vou juntar isso aqui, botar mais isso que estava faltando, que eu acho que vai ficar mais bacana, para realmente ficar um livro redondo, um livro bacana, gostoso de ser lido, um livro que funciona depois como referência rápida, que essa é outra coisa bacana de livro, usar ele como referência rápida. Muito mais fácil você achar um conteúdo num livro, num bom livro, do que você achar um conteúdo numa aula de vídeo. Né? A aula tem que ficar procurando ali e tal, o livro tu folheia, pega o índice e tal, rapidinho você acha. Certo? Então você vai levantar e escrever o que falta, para fazer a cola funcionar enquanto livro. Revisa tudo, muito importante. Tá? Revisa tudo, relê tudo. Né? Edita, porque livro tem um formato próprio. Né? Qual vai ser o tamanho do livro? Ah, vai ser 6x9, que é esse formato que eu trabalho aqui. É o mais comum que tem, é o 6x9. Tá? 6 polegadas de comprimento por 9 polegadas de altura. O formatinho mais comum é um dos que sai mais barato para fazer versão física. Tá? Se quem quiser fazer versão física. Então já edita 6x9, pensa nas imagens, né? Pensa no material. Se você vai ter algum material de apoio para fora do livro, que é algo muito bacana também, você tem um material de apoio fora do livro. Né? Vai reeditando ali. Livro tem que ter capa. Né? Se você pensa em vender o seu livro, o que vai vender o livro é a capa. Né? Infelizmente, se julga livro pela capa. Né? Então, crie uma capa, vamos falar sobre isso. E, se você quer vender o seu livro, publique ele. Também vamos falar sobre isso. Para encerrar, últimas dicas da noite. Tá? Comece simples. Não inventa muita moda, não se comprometa com algo que você não está preparado ainda ou que você não está certo o que quer. Tá? Ah, Luísa, nunca escrevi um artigo em rede social, nunca escrevi um artigo num blog, vou começar direto escrevendo um livro. Cara, talvez dê certo, se você for o cara mais motivadaço do mundo, mais disciplinado do mundo. Não é o meu caso. Tá? Eu comecei simples e sempre que eu vou fazer um novo livro eu começo simples de novo. É um artigo aqui, um artigo ali, escrevo uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Vou aos poucos tomando forma, daqui a pouco, cara, eu acho que tá na hora de... E o próprio pessoal te pede. O pessoal te pede, Luiz, quando é que tu vai lançar um livro sobre este assunto? O pessoal me pediu o livro de Web3 e Blockchain que tô lançando agora. E me pediu já faz mais de uns 2 anos, pelo menos, estão me pedindo esse livro. Né?
Mas há 2 anos atrás eu não estava preparado para ter um livro, para escrever um livro sobre isso. Estava me preparando. Né? Então eu tinha que começar simples. Artigos, coisas mais pontuais. Outra dica, não foque nas vendas diretamente. Tá? Não quer dizer que você não tenha que vender. Acho que tem que vender sim. Todo conhecimento compartilhado, ele merece ser pago. Seja com o seu like, como o like que você vai dar aqui no meu vídeo para me ajudar, né? O pagamento social que a gente chama, ou realmente comprando, né, o livro e tal. Mas não foca só nisso. Porque livro, a gente tem uma média nacional, a última vez que eu vi, era de menos de 2 livros ao ano. A média que as pessoas liam no ano era menos de 2 livros. Então, em alguns estados é um pouco maior, em alguns estados é bem menor. Então, livro não é uma coisa assim que vai te permitir sair do teu emprego, via de regra, sair do teu emprego e viver de livro. Tá? A não ser que seja um cara muito bom de escrever livro. Né? Tipo, nossa senhora. E geralmente esses livros que vendem muito, 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 muito não é livro técnico, é livro de ficção. Então, assim, não foca... Cara, eu só vou escrever livro porque eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Não é o melhor jeito, o melhor motivo de começar, tá? Venda, sim, ok? Ganhe dinheiro com isso também, tá? Dá pra ganhar dinheiro com isso. Como eu falei, tem um artigo no meu blog mostrando minha trajetória de 1 centavo por mês a R$1.000 por mês. Então dá pra dar R$1.000 por mês, já é um dinheirinho, né? Já é uma graninha. Mas é uma jornada, vocês vão ver que eu conto no artigo, é uma jornada. Tá? Tem que fazer propaganda, ficar fazendo divulgação e tal. Né? Não é só larga e magicamente ganha dinheiro. Tá? Ou assim, numa quantidade, né? Outra dica, lance e valide primeiro no digital. Essa é uma dica muito boa. Tá? Por quê? No digital, você consegue iterar muito mais rápido, você consegue testar muito mais rápido. Lançou um livro com uma capa, um título, não está vendendo nada, troca o título, troca a capa. Né? Ah, começou a vender alguma coisinha, conversa com quem comprou. Né? Coloca lá no livro informações de contato, pega feedback. O cara vai te dizer, eu queria saber mais sobre isso, queria saber mais sobre aquilo. Ah, é isso que vocês querem. Então tá, reformula o pedaço do livro para incluir mais aquilo que importa, troca o título na capa, bota a imagem do que o cara está buscando. Então o digital ele te permite essas iterações rápidas. O físico já complica. O físico vai ser muito estranho se tu ficar, mesmo com impressão sob demanda, que tu pode ficar trocando o conteúdo com o passar do tempo, é muito estranho o cara comprar num mês um livro, no outro mês o mesmo livro trocou de capa. E no outro mês o livro trocou de título. Mas que zona é essa? É estranho. Então teste primeiro, valide bastante no digital, e aí depois, agora acertei aqui a veia do livro. Aí vai para livro impresso, se você quiser livro impresso. Tá? E aí nessa linha de livro impresso, use impressão sob demanda, aproveite. Né? Você não precisa lançar o seu livro direto para o mercado. Nossa, Luiz, eu estou com vergonha ainda. Faz a versão impressa, compre a sua versão a preço de custo para você ver se ficou direitinho, para você testar, para você folhear, né? E aí depois, cara, ficou legal. Agora sim eu vou divulgar para a galera. Porque o livro pode ficar privado enquanto você está ainda esperando sua versão impressa para testar ele e tal, ele pode ficar privado. Mas use essa oportunidade de impressão sob demanda. Né? Só vá para uma linha de impressão em larga escala, com estoque, etc., quando o seu livro está bem validado, bem redondo, né? E você tem formas de distribuir ele fisicamente. Você, né? Daqui a pouco alguém vai te ajudar levando nos correios, tem uma plataforma online que você vai vender ele pela plataforma, uma coisa assim, tá bom? E por último, não tenha vergonha. Tá? Luiz, o que vão achar de eu escrevendo post no Instagram, ou post no Facebook? Cara, o único jeito de você não gerar nenhum tipo de repercussão, né? Sempre vai ter alguém que vai gostar e não vai gostar. Tá? Então, um vai gostar, outro não vai, um vai gostar mais, outro vai gostar menos. Sempre vai ter. O único jeito de ninguém, né, falar mal do seu trabalho ou não gostar do seu trabalho é você não fazendo nada, você não expondo ele. Tá? Só que se você não se expor, não expor o seu trabalho, você não vai colher os benefícios da exposição. E isso vale tanto para o trabalho na empresa, no escritório, quanto para o trabalho com livro, com conteúdo, com curso. Tá? Se você se expor, sim, eventualmente alguém não vai gostar, alguém vai dizer que não gostou, que achou ruim e tal, é do jogo. Muita gente, se for bom, muita gente vai gostar. Né? Agora, o único jeito, né, de saber é tentando, e não dá para ter vergonha. Tá? Não dá para ter vergonha. Os primeiros textos vão sair meio estranhos, os próximos vão sair melhores,
Até você estar preparado, se sentir preparado para fazer o livro, você já vai estar mais habituado a escrever, vai dar uma revisada em tudo, né? É do jogo, tá? Antes feito do que perfeito, tá? Acho que essa é uma boa frase para a gente encerrar. Não espere dominar completamente um assunto para começar a escrever sobre ele, não há necessidade, certo? E não espere que todo mundo vai amar o que você escreveu ou a sua forma de escrever, porque também não é essa a realidade, beleza? E aí, gostou do aulão? Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu citei ao longo dessa aula e também nos vídeos recomendados logo na sequência aqui. Mas se você gostou dessa aula aqui, deixa o seu like em retribuição ao trabalho aqui na plataforma e inscreva-se para você receber os próximos vídeos que eu publico por aqui semanalmente. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!